Nesse módulo, nós vamos falar de energia. No módulo anterior, nós apresentamos o conceito de trabalho, nós trabalhamos bastante com esse conceito, né? E aí nós vimos que trabalho é uma transferência de energia e que o trabalho da resultante era a variação da energia cinética. Então, toda vez que a energia cinética de um objeto varia, a velocidade dele varia, é porque há trabalho da resultante das forças atuando sobre o objeto. Então, nessa imagem, a gente vê placas solares, a gente vê que as pás, né, de usina eólica, e aqui a gente vê uma rede de usina elétrica, né? E o Sol, que é a grande fonte de energia que abastece a Terra. Então, aqui nós temos uma figura muito representativa de energia. A gente vai começar um pouquinho e vai falar especificamente de uma forma de energia chamada de energia mecânica. Então, como é que está organizada essa apresentação? A gente vai falar das formas de energia, vai reforçar o conceito de energia cinética, apresentar a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, falar da energia mecânica, que é o grande assunto desse módulo, de sistemas conservativos e dissipativos, falar da conservação da energia mecânica e, por último, apresentar exemplos, resolver exemplos com vocês sobre os sistemas conservativos e dissipativos. Bom, por que o carrinho da montanha-russa que está se movendo não precisa de motor? E a gente percebe que ao longo de todo o movimento aqui da montanha-russa, ele vai percorrer subidas, ele vai descer, ele vai descrever loops, né? E ele não precisa de um motor. Que tipo de energias estão sendo envolvidas no movimento do carrinho ao longo da montanha-russa? Essa é uma discussão muito interessante que a gente tem que fazer com você. E aí vem a tal da energia mecânica, né? Para a gente falar de energia mecânica, é interessante a gente observar o movimento dessa pessoa que vai saltar de bug jump, né? Então tem uma corda, essa corda tem uma certa elasticidade, a pessoa fica numa certa altura e salta, né? Quando essa pessoa salta, ela está a uma certa altura do solo, então ela tem uma energia armazenada. Quando ela salta, toda essa energia armazenada vai se transformando em movimento, porque ela vai adquirindo velocidade, até que tem um momento que ela para numa altura e essa corda sofre uma pequena deformação. Então a gente vai ver que a gente tem aqui corpo que tem elasticidade, que é a corda dela sendo envolvida, ela está a uma certa altura do solo e durante a queda ela tem velocidade, ela tem movimento. Então esses termos todos envolvidos no pulo dessa pessoa, né, tem energias envolvidas nela. E é isso que a gente vai deixar mais claro ao longo desse formas de energia. A energia solar, a gente já conhece, né? E a energia que a Terra recebe, depois transforma em todas as outras formas de energia, ela provém do Sol. O Sol é a grande fonte de energia do nosso planeta. Tanto é que o alimento ele armazena essa energia, né, na forma, as plantas, por exemplo, recebem a energia do sol, armazenam na forma de energia química e como nós consumimos os alimentos, por exemplo, os vegetais, nós estamos transformando a energia química dos alimentos em energia térmica, por exemplo, para manter a temperatura do nosso corpo, ou energia cinética para que a gente realize nossos movimentos. Bom, tem energia nuclear, essa energia está ligada com a fissão, com a quebra de núcleos atômicos. Então, se a gente tem uma quebra de núcleos atômicos em cadeia, eu giro uma energia tão grande que está sendo chamada de energia nuclear. Energia eólica é a energia do vento, então o vento gira essas pás estão em contato com um gerador e essa energia do movimento do vento a partir do movimento das pás, se transforma em energia elétrica que abastece casas. Bom, e o que é energia mecânica, né? A energia mecânica ela é devida a corpos em movimento, que a gente chama de energia cinética, que nós já vimos, e ou armazenada em sistemas físicos, que nós chamamos de energia potencial. Então, na realidade, a energia mecânica vai ser uma soma dessas duas energias. É uma soma da energia do movimento, mas a energia que está armazenada nos sistemas físicos, que nós vamos chamar de energia potencial.
Ou seja, a equação é EM, energia mecânica, igual a EC, energia cinética, mais EP, que é energia potencial. A energia cinética nós já vimos, está associada aos corpos em movimento. A expressão da energia cinética é a massa, vezes a velocidade do corpo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E as unidades são muito importantes, né, para que essa equação seja do sistema internacional, as unidades estejam no sistema internacional, a massa sempre em quilogramas, a velocidade do objeto sempre em metro por segundo, e aí a unidade de energia é a mesma de trabalho. Se trabalho era joule, a energia cinética também vai ser em joule. Bom, e o que é energia potencial gravitacional, né? Quando nós temos e nós sabemos que energia é sempre transformada, a gente não pode dissipar energia, a gente não pode criar energia, da onde vem a energia cinética que um corpo adquire quando ganha velocidade? Quando no pulo daquela pessoa lá do bug jump, né? Da onde vem essa energia? Ela estava armazenada na forma de energia potencial e armazenada pelo campo gravitacional da Terra. Então, ela está sempre associada à posição que o corpo ocupa em relação a um referencial, geralmente a superfície da Terra. Então, se esse corpo está a uma certa altura em relação à superfície da Terra, ele tem uma energia potencial gravitacional armazenada nele, que pode se transformar em energia cinética. Exemplo, você pega, por exemplo, um objeto e solta ele do primeiro andar de um prédio. Quando ele chega no solo, ele adquiriu energia cinética, ele bate no solo com uma certa velocidade. Mas se você aumentar a altura da qual vai soltar esse objeto, por exemplo, do 10º andar, 11º andar, quando ele chega ao solo, ele bate no solo com uma velocidade muito maior, ou seja, ele tinha mais energia armazenada numa altura maior, que ao cair fosse transformando numa energia cinética maior. E qual é a expressão da energia potencial? Vocês vão perceber que é a mesma expressão de trabalho, só que agora não tem sinal positivo nem sinal negativo, né? Essa energia potencial armazenada no corpo, ela na realidade ela foi o trabalho realizado pela força-peso, porque a gente sabe que trabalho é transferência de energia. Então, a força-peso realiza um trabalho, que é mgh, e esse trabalho se converte em energia potencial armazenada no corpo, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é h, que ele se encontra em relação à superfície da Terra. Cuidado de novo com as unidades dessa equação. A massa sempre em quilograma, a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado e h, que representa a altura em metro. E novamente a energia no sistema internacional, a energia potencial, vai ficar na unidade joule, que eu represento por J. Bom, aqui a gente vê uma pessoa, a pessoa vem, né, ela vem correndo, ela acelera, ela salta, a velocidade dela vai diminuindo. Quando chega no ponto mais alto, ela só tem velocidade na direção horizontal, ela adquire a altura máxima e depois ela volta a cair, né? Ou seja, ela vai perdendo altura e ganhando velocidade. Vai ganhando velocidade, ela vai ganhando energia cinética. Então aqui a gente tem toda a transformação de energia cinética, ela vai subindo energia cinética, ou seja, a velocidade vai diminuindo. A energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional. No ponto de maior altura, ela tem o maior valor de energia potencial gravitacional e ao cair a energia potencial gravitacional vai diminuindo e vai se transformando em energia cinética. Então a gente tem nesse movimento de salto do atleta em relação a esse obstáculo, a gente tem várias transformações de energia ocorrendo, principalmente a cinética em potencial gravitacional. Bom, e tem uma outra energia chamada energia potencial elástica. Se você pegar um estilingue, né, esticar esse estilingue e soltar uma pedra, por exemplo, a pedra sai com muita velocidade, ou seja, com muita energia cinética. Ela não tinha energia cinética antes de você soltá-la do estilingue deformado, né? Então, havia uma energia armazenada pelo elástico desse estilingue. Essa energia está armazenada por causa da deformação, ou seja, de você estar esticando esse elástico, e ela se transforma em energia cinética, porque a pedra sai com muita velocidade.
Corpos como elástico e como molas, eles têm uma energia armazenada chamada de energia potencial elástica, né? E essa expressão de energia potencial elástica é o mesmo do trabalho realizado pela força elástica. Por quê? Porque o trabalho realizado pela força elástica, ele se transforma em energia elástica armazenada na mola. Então aqui a gente tem uma mola no comprimento natural, essa mola foi esticada, ou seja, deformada de uma distância x até uma posição diferente da que estava na original. E eu tenho, por causa da deformação da mola, uma energia armazenada, né, no corpo, chamada de kx²/2, onde em unidades do Sistema Internacional K nós chamamos de constante elástica da mola, a unidade em newtons por metro, x, que é a deformação da mola sempre em metro, e a energia potencial elástica no Sistema Internacional continua tendo a unidade Joule. Bom, energia mecânica e sistemas conservativos. O que é um sistema conservativo? É um sistema em que a energia mecânica total se mantém constante. Existem sistemas em que a energia mecânica não é conservada, né? Nesse tipo de sistema é porque a energia mecânica ela se transforma em outras formas de energia sem ser energia mecânica. Ela pode se transformar, por exemplo, em energia térmica, né, no aquecimento da superfície, pode se transformar em energia luminosa, em energia sonora. Significa que se o sistema é um sistema conservativo, ocorre conservação de energia mecânica exclusivamente em energia mecânica. Então aqui a energia mecânica só pode se transformar em energia cinética e energia potencial. Ela não pode se transformar em outras formas de energia. Você vai falar, professor, e se um sistema é dissipativo, não vale a conservação da energia, né? A energia como um todo? Vale. Porque daí, num sistema dissipativo, a energia mecânica, além de se transformar em cinética e potencial, se transforma em outras formas de energia. Então, ainda ocorre a conservação da energia. Mas nos conservativos, isso que é muito importante. A energia mecânica só pode se transformar em energia mecânica, né? Então, de novo, olha, para reforçar bem esse conceito, em um sistema conservativo, EM, que é energia mecânica, é sempre constante. Então, se você calcula a energia mecânica no momento do teu problema, né, do fenômeno que você está analisando, e não tem forças dissipativas como força de atrito e resistência do ar, ao longo de todo aquele fenômeno analisado, esse valor vai ser sempre igual. A soma da cinética mais a potencial nunca vai mudar, porque nesse caso essa soma é energia mecânica e a energia mecânica vai ter um valor constante. Então, nesses sistemas que são sistemas conservativos, as forças de atrito e a resistência do ar podem ser desprezadas. Então, nesse caso, há conservação da energia mecânica. Bom, e se o sistema for um sistema dissipativo, né? Então, nesse caso, a energia mecânica total não se mantém constante. Então, há uma diferença entre a energia mecânica final e a energia mecânica inicial. Essa diferença é a energia que a gente fala que é energia dissipada no sistema, né? Nesses sistemas, o atrito, a força de atrito e a resistência do ar não podem ser desprezados. Então, isso é um detalhe importante ao ler o problema. É muito importante a gente ler com muito cuidado e observar se no problema ele fala se há a presença de atrito e resistência do ar ou não. Se a presença da força de atrito e a resistência do ar se fizer presente, então a gente tem energia dissipada, né? Que eu calculo fazendo a diferença entre a energia mecânica final e a inicial. Agora, se a força de atrito e a resistência do ar podem ser desprezadas, então a energia mecânica é conservada. Bom, vamos resolver alguns exemplos com vocês para ver se toda essa teoria fica clara, né? Então, a russa Yelena Isinbayeva obteve o recorde mundial do salto com vara na Olimpíada de Pequim em 2008, quando saltou 5,05 metros. Opa, então, legal, interessante a altura dela, né? Considerando que nesse caso o atleta tenha conseguido transformar toda a energia cinética da corrida de impulso para o salto em energia potencial gravitacional ao transpor o obstáculo, que é o sarrafo, calcule a sua velocidade imediatamente antes de fincar a vara no solo para iniciar o salto.
Então, ela vem correndo, ela tem uma certa velocidade, ou seja, ela tem uma energia cinética, ela finca a vara no solo, ou seja, nesse momento que ela finca é quando ela tem a máxima velocidade. E ela vai transformar essa velocidade em energia potencial gravitacional, atingindo a altura máxima de 5,05 metros. Olha que interessante o salto dela. Então ela vem, ela corre, corre, corre. Quando chega aqui, ela tem máxima velocidade, ela finca a vara. Essa máxima energia cinética é transformada em máxima energia potencial quando ela adquire a altura máxima de 5,05 metros, né? Considerando que ele falou que toda energia é transformada, então a energia mecânica que ela tem no início é igual à energia mecânica que ela tem no final. No início, antes do salto, eu vou imaginar que é um instante em que ela finca a vara, quando ela acaba a sua corrida e ela começa o salto, então ela tem toda a energia cinética que ela tinha transformada em energia potencial gravitacional, né? Se eu dividir toda essa equação por m, já que o m pertence a todos os termos da equação e eu não tenho a massa da atleta, eu posso cancelar os m's. Eu vou ficar com velocidade ao quadrado dividido por 2 e a gravidade vezes a altura, né? Esse 2 está dividindo, ele pode passar multiplicando, então a velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Como o expoente passa para o outro lado na forma de raiz quadrada, essa velocidade é raiz de 2gh. Eu tenho 2, a gravidade é 10 e a altura é 5,5. Então, a velocidade vai ser aproximadamente igual a 10,05 metros por segundo. Esse é um exemplo bastante simples que a gente usa da conservação da energia mecânica para calcular a velocidade da atleta. Bom, exemplo 2. Um carrinho de brinquedo de massa 1 kg é comprimido contra uma mola e a seguir é abandonado no ponto A, né? Então, olha, o carrinho comprimiu a mola, ele está parado, né? Está em repouso e a partir do ponto A esse carrinho vai sair, né? É como se eu soltasse a mola e o carrinho saísse. A mola faz com que o carrinho se movimente ao longo de um trilho sem atrito. Então, se esse trilho aqui não tem atrito, significa que há conservação de energia mecânica, porque eu não tenho forças dissipativas. Conseguindo atingir o ponto B do trilho, onde chega com velocidade nula. Opa! Sabendo que a constante elástica da mola é 2.000 newtons por metro e que a gravidade é metro por segundo ao quadrado, determine a deformação que o carrinho produziu na mola no ponto A. Bom, então vamos analisar o movimento, né? Então, olha que interessante, faltou a rampinha aqui, né? Então, o carrinho vai subir essa rampinha, atingir a altura de 1 metro, não é distância, me perdoem a altura, e durante toda essa subida não há atrito. Então, que transformações de energia mecânica eu tenho aqui, né? Que energia armazenada que eu tenho no ponto A, que é o ponto inicial, e ao chegar no ponto B, se no ponto B a velocidade dele é nula, ele não tem energia cinética, que energia ele tem aqui no ponto B, se ele está a 1 metro de altura do solo? Então, é muito importante analisar o momento inicial e o momento final que eu quero analisar do meu problema, né? E aí, por eu poder desprezar os atritos, a energia mecânica no início do problema, no ponto A, é igual à energia mecânica no final do problema. No início, o bloquinho está parado, o carrinho está parado, então só tem energia armazenada na mola, que é caixas ao quadrado sobre 2, energia potencial elástica. E no final, o carrinho vai no ponto mais alto, chega no ponto B, que é o ponto mais alto, e não tem velocidade. No ponto B, a velocidade é nula. Então, ele só tem energia armazenada, energia potencial gravitacional, que é mgh. Observem que eu não posso cortar a massa nem o K, né? Porque eu só posso simplificar quando aquela variável apresenta em todos os termos da equação. Então, eu substituo K por 2.000, já está em unidades do sistema internacional, que é Newton por metro. Eu vou encontrar a deformação, isso fica 2.000 vezes x ao quadrado dividido por 2. A massa é 1 kg, a gravidade é 10 e a altura é 1, né? Dessa forma, 2.000 dividido por 2 dá 1.000, 1.000x ao quadrado é igual a 10. 1.000 está multiplicando, passa dividindo, x ao quadrado é igual a 10 dividido por 100, ou seja, x ao quadrado, 10 dividido por 1.000. Então, x ao quadrado é 1 centésimo. Se eu tiro a raiz,
me desculpem, né? Aqui eu já teria que tirar a raiz de 1/100º, o resultado da raiz é 1/10. Então, esse x, que é a deformação que a mola sofreu aqui, é 0,1 metro e 10 centímetros. Bom, exemplo 3. A figura mostra o perfil de uma montanha-russa de um parque de diversões. Observem que a gente tem aqui o ponto A, que é o ponto de altura máxima, o carrinho desce, né? A altura que ele estava no ponto A em relação ao solo é 24 metros, e o carrinho pode chegar até o ponto B, cuja altura agora é uma altura de 4 metros. Legal. Então, o carrinho é levado até o ponto mais alto por uma esteira, atingindo o ponto A com velocidade que pode ser considerada nula. Então, quando o carrinho chega no ponto A, ele está praticamente parado, né? A partir desse ponto, ele inicia seu movimento, então ele vai descer, atinge o ponto mais baixo e vai para o ponto B. Ao passar pelo ponto B, ele tem velocidade, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Considerando que a massa do conjunto carrinho mais passageiros, ela é uma massa de 400 kg e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual o módulo da energia mecânica dissipada pelo sistema? Observem que aqui ele não disse que eu posso desprezar as forças de atrito nesse problema. Então, como é que eu vou calcular essa energia mecânica dissipada? Eu vou calcular toda a energia mecânica que o carrinho tem no ponto inicial, toda a energia mecânica que ele tem no ponto B, né? Porque eu estou considerando que ele vai de A até B, então o ponto B é o ponto final no meu problema, e qual a energia mecânica que ele dissipou do ponto A até o ponto B. Então, a gente sabe que a energia dissipada é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Isso fica, no ponto final ele tem altura, que é 4 metros, mas no ponto B ele também tem uma velocidade. Então, no ponto B ele tem tanto energia potencial gravitacional como energia cinética. Só que no ponto B eu analiso a altura e a velocidade do ponto B. E no ponto inicial, se ele estava com velocidade praticamente zero, ele só tem energia da altura, energia potencial gravitacional. Então, essa nossa energia dissipada, substituindo os valores, né? Massa 400, gravidade 10, altura do ponto A 4, mais massa 400, velocidade do ponto B é 10, então fica 10 ao quadrado dividido por 2. Todo esse termo no primeiro parênteses se refere à energia mecânica final. Eu vou subtrair de mgh, ou seja, 400 vezes 10 vezes 24, que é a energia mecânica inicial. Dessa forma, a gente vai resolver o problema. Então, a gente vai ter que 16.000 mais 20.000, a gente tem 36.000, menos 96.000, a energia dissipada, o sinal negativo está indicando exatamente isso, ele dissipou uma energia de menos 60.000 joules, né? Então, esses são 3 exemplos muito importantes que podem ajudar vocês a fazer a tarefa.